Olá, meu amigo e minha amiga que acompanha o nosso canal aqui, a Educação no Brasil. Estamos aqui mais uma vez para discutir um outro tema da educação. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre a condição docente na pandemia e as necessidades de políticas educacionais, né? Mas antes da gente abordar o tema, essa questão, eu vou pedir para vocês que ainda não se inscreveram no canal, se inscreva e dê o like ali para a gente poder, né, ampliar o alcance dessas reflexões que a gente faz aqui, tá bom? Então, quero dizer inicialmente que a vida dos professores, das professoras durante a pandemia, não é, foi muito mais adversa do que nós sabemos e conhecemos comumente. E se alonga, enfim, nos dias de hoje também, não é? Com outras dificuldades, aliás, né? Mas quero dizer que os professores foram acometidos, não é, em função da pandemia, do isolamento social e tudo que exigiu da escola, por muitos efeitos emocionais, vamos dizer assim, né? Eles foram acometidos e elas acometidas por, né, muita ansiedade, sobretudo devido à separação dos alunos, não é, dos seus colegas, não poder mais ter que conviver, quer dizer, o isolamento social para todos impactou, mas mais especificamente para os docentes, cuja profissão é uma profissão tipicamente de interação humana, e isto afetou sobremaneira as professoras e os professores. Além do que, eles tiveram não só essa separação dos alunos, como também tiveram interrompidos outros contatos que tinham, não é? Seja com pais, e depois esse contato passou a ser remoto também, mas seja também com as suas ocasiões de formação continuada, né, que muitos faziam e procuravam e acabaram por ter que interromper, né? Isso gerou para alguns docentes, inclusive, isso eu tenho relatos sobre isso, né? Até um autoquestionamento sobre a qualidade do seu trabalho, né, na medida que não estava mais se qualificando, né? A sobrecarga de trabalho dos professores é algo notório, né? Eles tiveram que, de uma hora para outra, fazer a transposição das atividades pedagógicas, não é, de uma modalidade presencial para a modalidade online ou remota, não é? E foi algo quase que exigido de forma instantânea aos docentes. E nesta toada eles tiveram, não é, sem apoio nenhum do poder público, tiveram que, pelo menos inicialmente, ou grande parte da pandemia, ao longo da pandemia, tiveram que investir em equipamentos, né, em ampliar a qualidade e a velocidade da sua internet, né? Além do que, tiveram que conviver também, como todos nós, né, com essa sensação de medo, até mesmo de pavor, né, de pegar Covid e, quem sabe, o seu organismo, o seu corpo, enfim, reagir muito mal, não é, a, ao vírus, ao Covid-19. Então, isso também permeava muito a sensação das professoras e dos professores, né? Além do que, tinha sempre, né, e boa parte dos professores, das professoras, muito medo de não dar conta, não é, de não dominar os recursos tecnológicos, né, aquilo que se exigia. Então, foi algo muito intenso, né? Isso causou muita insegurança, muito estresse aos professores. Boa parte deles teve que, de uma hora para outra, não, agora eu tenho que mexer com a internet, eu tenho que mexer com plataformas, com aplicativos, enfim. Foi algo também que afetou muito, não é, a vida das docentes e dos docentes. Ou seja, eles tiveram que se familiarizar com as novas tecnologias, não é? Reconhecer o domínio de plataformas, providenciar novas didáticas e atividades de ensino,
além de ter que mobilizar, né, por certo, os seus alunos, as suas alunas, bem como as famílias, né, para um diálogo muito mais frequente, né, muito mais cotidiano. E tudo isso sem uma iniciativa de qualificação por parte dos gestores, eu digo aqui das mantenedoras, não é? Ou mesmo quando havia alguma formação, ela era muito controversa, né? Eu tenho relatos de professores que os próprios prazos que eles colocavam, né, algumas formações dirigidas para o ambiente digital, há relatos de professores que sentiram, enfim, que essa formação era inadequada, não é? E ainda em relação aos gestores, né, as mantenedoras, as secretarias de educação, ou mesmo secretarias de Estado, não é? Nós também temos relato de as prefeituras, especialmente, na medida em que viram seus recursos, em função da crise econômica, minguar, trataram, né, de reduzir os investimentos, não é? Até mesmo no custeio da educação. E isso fez com que professoras e professores tivessem os seus salários reduzidos, não é? Então, no momento de maior sacrifício, né, de maior penúria, né, na vida profissional desses professores, ainda tiveram que conviver com perdas salariais ao, e, em contrapartida, tendo que investir mais em equipamentos, não é? Em aumentar a capacidade de internet, alterar a sua rotina cotidiana na medida que a escola foi para dentro da casa, então, não só dos alunos, mas também das professoras, dos professores, ali alterando sua rotina, tendo que dividir muitas vezes o mesmo equipamento, o mesmo computador com outros membros da família. Isso foi algo também que impactou, além do que tem que reorganizar toda a dinâmica do tempo, né, do uso do tempo e do espaço no ambiente escolar, né? Os efeitos disso são comprometimentos, não é, na saúde mental e física das professoras, causados especialmente pela extensa carga horária em frente ao computador, não é? Chegando até, isso também tenho relatos de professoras que desenvolveram processos inflamatórios e distensões musculares em função disso, né? Aliás, eu queria compartilhar aqui uma fala de uma professora que um pouco, acho que sintetiza, não é, isto que eu estou trazendo para vocês. Diz ela, abre aspas, a demanda é muito grande, assim, para nós, de planejamento, de postagem praticamente diária, informar a chamada, conteúdos, data por data, as atividades adaptadas, responder aos pais, fazer relatórios de avaliação e construir estratégias diferenciadas de avaliação. Fecha aspas. Bom, dito isso, né, em suma, a gente poderia dizer que os professores e professoras ficaram sobrecarregados, mal pagos, desmotivados, né, eles que são o principal elemento, a principal variável, né, o principal ativo dentro das escolas, quando a gente fala em qualidade da educação, né? Diante de tudo isso, ainda se espera que os professores motivem os alunos e se interessem pelas aulas, não é? Então, isto me parece, aliás, fazendo tudo isso sem a formação adequada, né? Então, aqui eu acho que é importante sublinhar todo esse quadro, esse cenário que se instituiu nas escolas a partir da pandemia, né? E podemos ainda somar a isso, não é, o estado de muitas escolas precarizadas, sem internet, sem equipamentos, sem o conjunto dos professores não é completo nas escolas, o quadro completo, que não só de professores, mas também equipe de suporte, turmas lotadas e governos não é, mais ou menos autoritários a nível municipal, estadual, e que pouco ou nada escutaram os professores, quando muito, a sua comunidade, né? Diante disso, o que a gente pode pensar de políticas da educação para o próximo período, não é? Eu entendo que qualquer política, né,
que venha a ser implementada em qualquer âmbito, tu tem que fazer um diagnóstico da realidade, né? Quer dizer, ninguém muda aquilo que não conhece. Então, o primeiro passo seria diagnosticar as situações vivenciadas nas escolas. Depois, eu acho que isso já é algo batido, né? E eu acho que em ano eleitoral agora a gente pode até questionar, e os partidos e os candidatos, não é? O investimento em salário, em condições de trabalho dos professores, internet, equipamentos, e fortalecimento da autonomia política, pedagógica e financeira das escolas. Tem que ter um plano estratégico de formação continuada dos professores, que não pode ser sazonal ou depender tão somente do humor ou do interesse dessa ou daquela secretaria de educação, né? Tem que ter algo, isso tem que ser uma política instituída, tem que ter um plano a cada ano ser avaliado e reformulado para o ano subsequente. Também entendo que teríamos que ter agora, nesse momento, né, de retorno presencial, uma combinação de atividades remotas, não é? Usando as tecnologias móveis e digitais, com atividades presenciais, um período de adaptação. Não é? Eu acho que não dá para abandonar todo esse acúmulo que se fez ao longo desse período da pandemia. Nós temos que combinar, até porque já há estudos, né, e a realidade tem demonstrado que os alunos ficaram muito expostos à tela e têm agora muita dificuldade, inclusive, de socialização no âmbito presencial. Eu também tenho testemunhos nesse sentido, e nós temos que fazer, então, uma mediação, né, nesse processo todo. E, por fim, ainda que não por derradeiro, uma articulação das políticas educacionais com outras políticas públicas, especialmente no campo da saúde. Aí há uma necessidade premente de acompanhamento psicológico das professoras, dos alunos, até mesmo das